Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Em comemoração aos 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro lança pacote de estímulo à economia. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro sancionou também o projeto de lei que cria o selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres divulga nova tabela com preços mínimos do frete rodoviário. Em meio à era digital no agronegócio, um dado alarmante: 43% das escolas rurais ainda não têm internet por falta de estrutura. Boa oferta de animais para abate mantém preços da arroba do boi em baixa na primeira quinzena de julho. E ainda, preço da carne suína sobe 30% na China por causa da peste suína africana. Para acelerar as importações, a China vai inspecionar os frigoríficos brasileiros por videoconferência. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. E durante a cerimônia em comemoração aos 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem um pacote de medidas para estimular a economia, que até agora não deu poucos sinais de recuperação. Na ocasião, Bolsonaro também assinou a lei que regulariza a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. O evento realizado no Palácio do Planalto reuniu ministros, parlamentares, além do vice-presidente Hamilton Mourão. No discurso, Bolsonaro elogiou os dirigentes das pastas e ressaltou que em 6 meses de mandato não houve nenhuma denúncia de corrupção no governo. Então nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar em 23 ou 27 um Brasil melhor para quem nos suceder. O presidente Jair Bolsonaro regulamentou também o projeto de lei que cria o selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. Até então, essa comercialização só podia ser feita em regiões onde os produtos eram fabricados e fiscalizados. Com o selo, o governo espera incentivar a produção de mel, embutidos e queijos artesanais. A primeira etapa de aplicação do selo Arte será para produtos lácteos, especialmente queijos. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais serão beneficiados. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não? Exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. O produtor rural João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra, fez um breve discurso na cerimônia. Para ele, a medida corrige uma injustiça no setor. O Brasil finalmente reconhece que é possível produzirmos alimentos agroartesanais com segurança e de alto valor agregado. O Brasil reconhece que a agroindústria e o agroartesanal merecem respeito do Estado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou no Diário Oficial da União a nova tabela com preços mínimos do frete rodoviário. Agora, os valores mínimos vão considerar custos fixos do serviço de cargas nas rodovias, que não variam com a distância percorrida e existem mesmo se o caminhão estiver parado. A perda do valor do veículo por depreciação, o salário dos motoristas e encargos sociais serão considerados. A tabela também incorporou custos variáveis, que aumentam de acordo com a distância da entrega e caem praticamente a zero quando o caminhão não está sendo usado. Isso envolve as despesas com manutenção e o combustível, por exemplo. A nova resolução, que entra em vigor a partir de sábado, ainda fixa regras para fiscalização e para punição por descumprimento da tabela. Agritendências, com a continuidade do tabelamento do frete e as incertezas em relação à safra norte-americana, os produtores brasileiros estão mais cautelosos para o plantio da próxima safra. Acompanhe a análise de Silmar Miller.
Olá, Daiane, bom dia. O assunto do Agritendências de hoje tem a ver com as incertezas para a próxima safra agrícola. Com o novo ano agrícola começando, produtores de todo o Brasil iniciam o preparo dos solos para o próximo plantio com um misto de otimismo e prudência. De um lado, com um olho voltado para os Estados Unidos, onde a quebra da safra deles aponta para preços melhores. Já o outro está fixado aqui dentro mesmo, onde um conjunto de incertezas deixa muitos sem um horizonte muito claro do que fazer. Começa com as incertezas geradas pela continuidade do tabelamento dos fretes rodoviários, que deixa as tradings de agroindústrias sem condições de projetarem o custo do transporte lá na frente, na hora da colheita, prejudicando a projeção de preços futuros para o produto a ser colhido. Isso impede muitos negócios que os produtores gostariam de antecipar para fazer caixa agora. Outra incerteza é a própria disponibilidade e custo do crédito para o plantio, seja o oficial, agora mais restrito, seja o privado, por parte das empresas. As operações de barter, pelas quais as empresas antecipam dinheiro para o produtor comprar seus insumos, em troca do produto a ser colhido no ano que vem, também estarão mais restritas para a próxima safra. Consequência, em boa parte, de uma quebra de confiança, depois de muitos casos de produtores que se travestiram de pessoa jurídica para pegar o dinheiro e depois pedirem recuperação judicial. Agora, a maioria dos produtores corretos vai acabar pagando um custo maior por conta de um pequeno grupo que burlou essa confiança. E há, por fim, cada vez mais restrições de crédito por conta de limitações de cunho ambiental. Produtores de algumas regiões novas de fronteira agrícola não têm certeza de conseguir plantar, pois muitas empresas estão se recusando a financiar plantios nessas regiões. O fato é que isto tudo levanta muitas dúvidas sobre a nova safra que está por começar. Haverá possivelmente intenções dos produtores de plantar mais, mas será que conseguirão? E o nosso destaque agora é o mercado do café. A jornalista Valéria Vilela traz o fechamento dos preços no sul de Minas Gerais. Acompanhe. Hoje estou no meio da lavoura, aqui em Areado. Fechamento do 4,5 em Poços, 430, Varginha, 425, Guaxupé, 420. O Tipo 6 em Guaxupé fechou a 436 no melhor preço. Poços e Varginha, 420 a saca de 60 quilos do Arábica. O CD fechou a semana no melhor preço em Guaxupé a 468. Poços 460 e Varginha 450. Esse ronco é o ronco dos motores da colheita. A gente tem aí 70% das lavouras já foram colhidas no sul de Minas, mas os produtores estão com foco lá no terreiro fazendo pós-colheita. Eu sou Valéria Vilela e a semana que vem a gente volta com mais cotação do café arábica no sul de Minas. E a seguir, boa oferta de animais para abate mantém preços da arroba do boi em baixa na primeira quinzena de julho. E você vai ver também, em meio à era digital no agronegócio, um dado alarmante. 43% das escolas rurais ainda não têm internet por falta de estrutura na região. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,9% e começa o dia cotado a R$ 3,73. A Bovespa teve alta de 0,8%, fechando o pregão aos 104.677 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,1% a $8,87 o bushel. No mercado físico, queda de 0,7% em Rondonópolis e em Passo Fundo. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que 43% das escolas rurais não têm acesso à internet por falta de estrutura na região. O campo está cada vez mais tecnificado. Lavouras monitoradas por drones, satélites, máquinas que conversam com máquinas. Mas na era da tecnologia 4.0, o levantamento mostra um cenário de extrema desigualdade. Enquanto na zona urbana 98% das escolas têm ao menos um computador com acesso à internet, nas escolas rurais o índice cai para 34%. E mesmo que tenha computador conectado, nem sempre ele está disponível para os estudantes. De acordo com a pesquisa, 62% das escolas rurais não têm computador para uso dos alunos.
Sobre a pesquisa, a equipe do canal Terra Viva entrou em contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que por meio de nota afirmou que tem feito investimentos para levar internet às escolas em regiões de difícil acesso por meio do programa GESAC. Já o Ministério da Educação disse que estão previstos investimentos para a ampliação da conectividade. As notas enviadas ao canal Terra Viva estão na íntegra no nosso portal de notícias. Acesse tvterraviva.com.br. Agora a previsão do tempo, né? O clima deve continuar firme aí nesta sexta-feira. Confira os detalhes com a meteorologista Amanda Souza. A semana termina com o tempo firme predominando em grande parte do Brasil por conta de um bloqueio atmosférico. Este fenômeno é o responsável por inibir o avanço de novas frentes frias. E durante esta sexta-feira, o sol ainda brilha forte entre poucas nuvens em grande parte do país. Tem previsão de chuva em áreas da região norte, litoral do nordeste, também no litoral aqui do sudeste, por conta das instabilidades tropicais e dos ventos úmidos que ainda sopram do mar contra a costa. E vale ressaltar que em todo o litoral, desde aqui o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, a expectativa é de céu nublado e chuva a qualquer momento do dia. No período da tarde, calor intenso em áreas da região norte, também do centro-oeste, tem algumas áreas aqui do nordeste, onde as máximas devem passar facilmente até dos 34 graus. No sul e no sudeste, a temperatura também segue em gradativa elevação. A máxima chega aos 21 graus na capital paulista. Para esses próximos dias, tempo seco em grande parte do Brasil, mas já a partir de domingo já tem algumas mudanças no tempo. A chuva vai retornando principalmente no Rio Grande do Sul, mas é mesmo no segundo período. Isso entre os dias 22 e 26 de julho é que tem bastante chuva por conta do avanço da frente fria. Principalmente em áreas aqui do centro-sul do Brasil, a chuva consegue avançar, mas olha só, os maiores acumulados ficam concentrados em toda a metade norte gaúcha, acumulados de até 100 milímetros. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Na primeira quinzena de julho, a boa oferta de animais para o abate continuou pressionando os preços da arroba do boi para baixo. Para os próximos dias, a expectativa é de recuperação. Acompanhe a análise de Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. Hoje estou no meio da lavoura, aqui em Areado. Fechamento do 4,5 em Poços, 430, Varginha. Bom, teve um pequeno erro, daqui a pouquinho no próximo bloco você confere então a análise do Rafael Ribeiro. E a seguir você vai ver também os preparativos para a Expo Inter 2019, já começaram. Assunto da coluna Notícias do Sul com a jornalista Lizemara Prates. E ainda, preço da carne suína sobe 30% na China por causa da peste suína africana. Para acelerar as importações, o governo chinês vai inspecionar frigoríficos brasileiros por videoconferência. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista, de 0,7% já em Cuiabá, no Mato Grosso. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 2,7% a 4 dólares e 29 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em alta de 0,2% a R$ 37,10. No mercado físico, queda em Uberlândia, Minas Gerais e em Rondonópolis, no Mato Grosso. Agora sim, a gente vai conferir, né, a análise do Rafael Ribeiro da Scott Consultoria, falando sobre as expectativas para o preço do boi gordo nos próximos dias e também um balanço aí da primeira quinzena de julho. Acompanhe. O que a gente destaca ao longo dessa semana de julho, né? Então, portanto, aí começando no dia 15 e terminando no dia 19 de julho. A gente ainda sentiu o reflexo daquela oferta maior de boiadas para abate, né? Advinda da condição de clima mais frio, as geadas, todo aquele cenário que a gente viu, principalmente no sul do país, também chegando ali alguns estados como São Paulo, sul do estado de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente teve uma maior oferta nessa primeira quinzena de julho, né? Decorrente desse clima mais adverso, e com isso os frigoríficos seguiram, de maneira geral,
de geral, alongar as escalas de abate nas principais praças pecuárias. Então, o que a gente observou nessa primeira quinzena de julho, e não muito diferente nessa semana que está fechando agora, foi uma oferta mais confortável, né? Escalas mais confortáveis de abate e também uma continuidade da pressão de baixa sobre os preços da arroba do boi gordo, né? Trazendo como referência aí, a gente viu ao longo da semana uma pressão maior no sul do país, mas também chegando aí até São Paulo e algumas praças, por exemplo, Cuiabá, norte de Mato Grosso, também registrando quedas ao longo da semana, né? Não só a questão da oferta maior, mas é importante destacar também a virada da quinzena, né? Então, normalmente, na segunda metade do mês, a gente tem uma demanda por carne bovina mais fraca e isso, somado ao cenário que a gente falou aqui de oferta maior e escalas mais confortáveis de abate, ajudou também nessa pressão de baixa, né? Então, o mercado mais frouxo na primeira quinzena de julho, mas já falando um pouquinho das expectativas, é bom a gente destacar aqui que essa oferta ela deve reduzir gradualmente aí nas próximas semanas, né? Então, por médio prazo, a gente tem uma expectativa de retomada da recuperação dos preços da arroba do boi gordo aqui no mercado interno. Por hoje é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. E por causa da peste suína africana, os preços das carnes na China subiram 30%. Para acelerar a liberação de mais frigoríficos brasileiros aptos a exportar o produto, o gigante asiático abriu mão da inspeção presencial e vai vistoriar as unidades por videoconferência. Os preços da carne suína na China subiram quase 30% em um ano, como reflexo da peste suína africana que afetou o rebanho do país. De acordo com o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, a falta de fornecimento do produto deve se intensificar nos próximos meses. A produção de suínos tem caído desde o quarto trimestre de 2018. Com isso, a pressão sobre o fornecimento da carne suína, que é a mais consumida pelos chineses, ficou maior nos últimos meses, refletindo na alta dos preços de outras proteínas, como carne bovina, de carneiro, de frango e ovos. Para acelerar o processo de liberação de frigoríficos, representantes chineses e técnicos do Ministério da Agricultura vão realizar a inspeção de frigoríficos brasileiros por meio de videoconferência. Os fiscais vão mostrar a planta e o chinês vai ver online, ao tempo real, lá na China, o que ele quer perguntar daquelas respostas que já foram enviadas em questionários técnicos para preencher os estándares da China de capacitação para exportação para aquele país. O Ministério da Agricultura brasileiro já enviou para a China uma lista com 30 frigoríficos, entre unidades de abate de bovinos, suínos e aves, que estão aptos a exportar. A inspeção por vídeo em tempo real deve começar nesta sexta-feira. Para a BPA, essa novidade comprova a confiança do governo chinês com o controle sanitário do Brasil. Isto é, acima de tudo, uma demonstração de confiança da China no sistema brasileiro de produção e no sistema brasileiro de fiscalização. Afinal, o governo brasileiro certifica para mais de 160 países no mundo e para a China todos os meses, todos os produtos que saem daqui para serem consumidos fora do país. Os preparativos para a Expo Inter, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, que será realizada em agosto, no Rio Grande do Sul, é o assunto de hoje da coluna da jornalista Lizemara Prates. Oi, Daiane, bom dia. Hoje eu já vou começar a falar sobre Expo Inter. O secretário da Agricultura, Covatti Filho, já anunciou que vai transferir o gabinete para o Parque Assis Brasil em Esteio na próxima semana, a um mês antes do início da feira, que começa em 24 de agosto. O lançamento vai ser no dia 5 de agosto e a chegada dos animais no dia 19 de agosto. E a recepção vai ser com café de cambona. E esta será a edição de número 50 de uma exposição no Parque de Esteio, que fica na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Em 1970, a feira foi transferida do Parque do Menino Deus, que fica na zona central da capital, porque o espaço estava pequeno, para receber animais dos países vizinhos, retribuindo o convite feito por eles para as exposições do Prado em Montevidéu e de Palermo em Buenos Aires. O parque tem 50 anos, mas a Expo Inter está na 42ª edição. Antes era Exposição Estadual de Animais. Em 1972, foi realizada então a primeira exposição internacional denominada Expo Inter. Mas os certames, assim chamados internacionais,
eram a cada 2 anos até 1984. Então tá aí um pouco da história da Expo Inter, a gente já está esquentando as baterias aqui do Grupo Bandeirantes e do Terra Viva. Por hoje é isso, Daiane. Até semana que vem. Tchau! Até semana que vem, Liz. E sexta-feira é dia de conferir a agenda com os principais eventos do agronegócio. A Lizemara já adiantou aí os preparativos da Expo Inter, programada para o mês que vem. E agora a gente vai aqui para o nosso telão conferir os eventos aí da próxima semana, né? Vai acontecer a AveSui, a feira de aves, suínos e peixes, lá em Medianeira, no Paraná, entre os dias 23 e 25 de julho. Aqui no interior de São Paulo, 10º encontro de citricultura do Sudoeste Paulista, no dia 25 de julho, né? E a 47ª Expo Leite, tradicional feira do gado holandês, programada lá para Arapoti, no Paraná, entre os dias 25 e 28 de julho. A gente colocou também aí os contatos, né, para você que tem interesse em participar desses eventos. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site, acesse tvterraviva.com.br. Você pode conferir também no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. A Renata Maron vem aí com o Bem da Terra e às 11h30 tem Dia a Dia Rural. Excelente sexta-feira para você, ótimo final de semana e até segunda!